além dessas tratativas com o Donald Trump e com representantes de Israel para a libertação do Hernández, o ex-presidente hondurenho, que agora ainda tem planos de assumir o cargo da presidência após o Asfura, que foi eleito e está pavimentando o caminho aí para uma direita totalmente submissa aos Estados Unidos. Houve todo um planejamento para expurgar a esquerda do processo eleitoral hondurenho. Isso envolveu a perseguição, tá, e ameaça de indivíduos que tinham alguma função, tá, relativa a fiscalizar as eleições e que foram nomeados para o Conselho Nacional Eleitoral, que é o órgão que supervisiona tudo, e pelo menos 4 indivíduos associados a partidos de esquerda foram destituídos do cargo graças à compra de votos de parlamentares. Então, com isso, eles tiraram a esquerda do poder. Na verdade, eu falo em esquerda aqui, mas eles também chegaram a perseguir pessoas de centro. E a disputa ela foi entre um candidato de centro-direita e o de extrema-direita, tá? Mas, enfim, em abril de 2026, inclusive, o Marlon Ochoa, que era o deputado que estava à frente do Conselho Nacional Eleitoral, ele foi destituído do cargo. Como se fosse um impeachment, tá? Do cargo de diretoria, né? Do cargo de chefe do Conselho Nacional Eleitoral. E o que alegaram para destituir o Ochoa? Prevaricação. Gente, foi exatamente a mesma estratégia que tentaram utilizar aqui no Brasil para dizer, por exemplo, que o Flávio Dino havia prevaricado. Para vocês terem uma ideia, o manual da extrema-direita ele não muda muito. E é por isso que a gente alerta tanto, mas repete tanto as coisas que a gente fala. Enfim, o Marlon Ochoa ele foi destituído por prevaricação, por não ter, né, denunciado essas supostas irregularidades durante o processo das eleições. No entanto, ele fez denúncias, sim. Em 2025, o Ochoa alertou para manipulação dos controles biométricos, proclamação da eleição antes de terminar a contagem dos votos e também uma falta de transparência e de acesso das pessoas, do povo, do público, aos resultados. E uma outra parte do plano, e que de fato aconteceu, era reincorporar, tá, as posições importantes ali, posições de poder, indivíduos associados ao próprio Hernández. E aí um dos áudios até revela que a conselheira eleitoral associada ao Hernández, né, a Cosette Lopes Osório, ela falou claramente para o Asfura, que agora é o presidente eleito de Honduras, e para a vice-presidenta também, ela disse que o seu principal objetivo era o Ochoa. Ele deveria acabar na prisão ou morrer. E aqui, meus anjos, vamos para a cereja do bolo. Por quê? Como eu apontei, o Hernández, ele estava em contato com políticos da direita, com aliados em Honduras, e ele chegou, inclusive, a dar instruções para o Tomás Zambrano, que é presidente do Congresso Nacional e que está nas mãos do Hernández, para auxiliar na campanha que levou à eleição do Asfura e na campanha que vai, como eu disse, abrir caminho para a aceitação do Hernández. Nessas instruções, o Hernández falou para se utilizar de igrejas evangélicas. Não só isso, tá? Mas o Hernández, ele ainda por cima chegou a solicitar fundos, doações, tanto para a campanha do Asfura, quanto para estabelecer uma
unidade de jornalismo digital sediada nos Estados Unidos. Foi o próprio Hernandes que deu esse nome, tá? Essa unidade de jornalismo digital, evidentemente, é para gerar fake news, desinformação acerca do narcotráfico. E claro, você provoca uma insegurança e você vai, com isso, desestabilizar governos progressistas, porque a direita vem continuamente, a extrema-direita, né, vem continuamente associando governos progressistas com o narcotráfico. Curiosamente, quem foi preso por narcotráfico e condenado foi o próprio Hernandes, né? Mas, enfim, essa unidade de jornalismo digital, ela seria implementada nos Estados Unidos para que ninguém pudesse rastrear a fonte das fake news, né, das publicações falsas, diretamente a Honduras. E sabe quem foi um dos que contribuíram? Javier Milei. Teria supostamente doado 350 mil dólares. E aí, gente, eu não preciso nem falar, né, que o Honduras Gate, ele vazou antes da tal viagem do Flávio Bolsonaro lá, né, com Donald Trump. E não que eu acho que o Flávio Bolsonaro tenha de fato conversado com o Trump, mas pouco depois dessa viagem foi que os Estados Unidos anunciaram que passariam a considerar o PCC e o CV como organizações narcoterroristas. E esse interesse do Donald Trump não precisa de muito para a gente conectar, né, com provavelmente algumas notícias que a gente deve passar a ver aqui no Brasil, inclusive em tempos de eleição presidencial. Isso também é um alerta para a gente ficar de olho.